Bom dia a todos, iniciando aí nossa aula de logística, informática, né, do curso integrado. Bom dia, Sexta-feira, pessoal. sexta-feira, Bom começando dia. 4. Abre o microfone e manda um bom Bom dia bem dia. alto Bom aí pra Dia, dia. gente. Bom senhor. dia. Bom Bom dia, dia! senhor. É, pra aquecer, tá todo mundo de agasalho hoje, passando frio, né? Tem uma Hoje tá notícia, friozinho. notícia boa aí, diz que fim de semana vai fazer 10 graus, vai esquentar bastante, né? É, o tio Danilo ainda vai lá pro meio do mato aí, vai fazer mais frio ainda, né, professor? Eu não gosto muito de frio, não. Nem eu, viu? O negócio é praia e mar e calor. Eu prefiro frio. Ei, não, 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 não. Nada melhor do que o frio, senhor. Tudo melhor Eu, que o hein? frio. Só tem uma coisa melhor que Alguém me frio. devolve meus 35 graus. É, então, só tem uma coisa melhor que o frio, o calor. Né? Eu prefiro meio termo, não gosto daquele calorzão lá, não. Ah, Isso é então, aqui em verdade. Registro não faz calor quase, né? 45 graus de vez em quando, né? Mas tá bom. Pessoal, semana B, tá? Como toda aula aí, vou compartilhar aqui minha tela do Moodle. Aparecendo aí pra vocês, Tá assim. Sim. né? Então aqui, galera, nós estamos no nosso terceiro ciclo já. Só para relembrar aqui, o primeiro ciclo foi a apresentação da disciplina, dos professores, fórum de apresentação dos alunos. Quem não preencheu ainda, preencha, tá? Que quando a gente for fechar o primeiro bimestre, relembrando essa primeira videoaula que nós colocamos aqui, ó, da aula do dia, aqui ó, a aula síncrona no dia 12, né, que tá aqui embaixo no primeiro ciclo. Quem não assistiu essa aula aqui, assista, tá? Porque aqui o professor Danilo e eu explicamos direitinho como que vai ser a nossa avaliação, frequência, tá? Primeira aula nossa, primeira sexta-feira do ano, né, dia 12 do 3, tá? E aqui indica o quê? O que nós falamos ali? Que nós vamos dar nota baseada nas atividades. E a frequência é na participação das aulas síncronas e na entrega das atividades. Tá? Então quem não preencheu ainda Fórum 1, mesmo estando atrasado, tá? Preencha. Os questionários, quem não preencheu, 39 de 43, acho que está todo mundo preenchido já, né? Questionário 1 e 2 de hardware e software, tá? Mas quem não preencheu, o questionário tem que pedir pra gente, para reabrir prazo, tá? Os fóruns e as entregas de atividade pode entregar mesmo que esteja atrasado, tá? O ciclo 2 foi a introdução de Word. A gente passou aí a matéria nova, né? Introdução e alguns... A parte, principalmente a parte de formatação de fonte, formatação de parágrafo, imagens e tabelas, tá? E agora no ciclo 3, que foi semana passada, semana A, essa semana, semana B, e semana que vem, semana C. Vai encerrar então no dia 9 de maio, tá? Sempre às 23h55, né? No final do domingo aí da semana C, tá? Aqui a gente não colocou conteúdo novo, a gente continua então falando sobre a parte de formatação, tabelas, imagens, né? Tá? Só que aqui tem a aula síncrona da semana passada, depois hoje eu vou colocar a aula síncrona de hoje. Só que aqui a gente tem 3 tarefinhas, tá? Página 22 e 23 aqui, que é o texto do alfabeto, certo? Tem uma observação bem grande aqui, ó. Não mandem PDF, tá? Aí tem o exercício da página 29, que é o do produtivo, tá? E tem esse texto aqui de logística. Vocês vão dar o clique aqui, ou vão entrar dentro da tarefa. Aí tem o arquivo aqui, logo abaixo, tá? Então, vocês vão pegar esse PDF aqui, vão abrir ele, vão digitar todo ele no Word, não copie e cole, porque quando é PDF assim que a gente cola no Word, ele coloca Enter, quebras de linha, quebras de parágrafo, fontes, tudo bagunçado, tá? Então fica mais difícil de arrumar depois. Então vocês vão pegar, digitar esse texto, até porque faz parte da nossa disciplina praticar a digitação, tá? Então vão fazer depois de digitado, né? Vão fazer a formatação, corrigir os erros de gramática e fazer a formatação do título conforme essa parte, a formatação de parágrafos conforme essa parte,
espaçamento entre linhas, especial primeira linha, alinhamento justificado, alinhamento centralizado, negrito, sublinhado. Vão deixar o texto itálico, o texto mais parecido possível com esse PDF. Essa imagem, quem não achar, pode pegar outra da internet, mas acha na internet. Mas quem não achar, pode também dar um print screen, copiar ela e colar, tanto faz, tá? Mas pode usar outra também. Tem que fazer aqui marcadores de numeração, tem que fazer essa tabela, tá? Esse pedacinho aqui do final não precisa digitar, porque aqui só está explicando o que é que tem que fazer, tá? Então são essas são as 3 tarefas que a gente tem, tá? E não temos questionário, então, nesse ciclo. Legal, essas tarefas aqui, tá? Então, basicamente, essa é a sequência. Esqueci até de verificar, as tarefas estão com entrega já 20 alunos na tarefa 3, 18 na tarefa 4 e 15 na tarefa 5. Legal, o pessoal está se mexendo, estão desenvolvendo as atividades. Não deixem para o último dia. A gente já falou várias vezes aqui, né, professor? Deixa para o último dia. O professor Sérgio está sem sinal de celular, o professor Danilo está sem sinal de celular, porque a gente sai para a rua também de domingo, né, de sábado, né? A gente tem vida além de dar aula, né, professor? Sim. E aí às vezes a gente não consegue responder vocês a tempo, ou então cai o servidor, cai a sua própria internet, cai a internet do IF, e aí vocês não conseguem enviar, tá? Outra coisa também, galera, se vocês conseguem desenvolver durante o horário de aula, assistir as videoaulas, ler os PDFs e fazer as atividades, tá? Vocês não precisam ficar estudando informática aí no final de semana, à noite, de madrugada. Então, focalizem o tempo de vocês, foquem o tempo de vocês nos horários de aula mesmo, né? Como se vocês estivessem lá no IF, vão lá no laboratório de informática, digita o texto. Então, para tudo às 10 horas da manhã na sexta-feira, senta aqui de frente ao computador e desenvolve as nossas atividades, tá? Para evitar de ter que ficar aí usando o horário de outra aula, ou usando o horário que você teria para lazer, horário que você teria para auxiliar seus pais aí em casa, né? Horários que você teria aí para ficar à toa, dormir, para evitar de usar esses horários na aula de informática. Tá legal? Mais algum comentário, professor? Sim. Alguns alunos me perguntaram sobre tabelas no Word. Eu vou mostrar aqui rapidinho. Beleza, professor. Vou apresentar aqui a minha tela. Professor, posso falar uma coisa? Pode falar. Pode, Pedro. Lá na tarefa 5 tem bastante repetição no primeiro parágrafo. Pode alterar a palavra, coisa nesse sentido assim? Sim, Pedro, tem que consertar os erros, tá? Esses textos, às vezes, eu coloco erros de propósito, para quê? Para que você, durante a digitação, verifique, né, que lá no Word fica aquele risquinho embaixo da palavra, quando a palavra tá com erro de ortografia, fica um risquinho vermelho, ou quando está em inglês, né, que nem aí a availability, né, que o professor Danilo está mostrando na tela. É uma palavra em inglês, não tem no dicionário, então ele indica como se estivesse errado. Não está errada, né, só está em inglês. Mas se você digitar uma palavra errada, o professor erra principais ali, ó. Digita ela errada. Olha lá, ó, a hora que ele vai para a linha de baixo, né, já aparece o erro embaixo. Se você fizer erro de conjugação verbal, de singular e de plural, vai aparecer um risquinho de outra cor, tal. E se você repetir a mesma palavra 2 vezes, também aparece um errinho, um risquinho azul, tá? Então, isso está errado. Então, vocês corrijam antes de enviar. Entendido, Pedro? Sim, mas não é como a palavra, mas tá escrita várias vezes, não várias vezes, uma seguida da outra, mas contém principais tecnologias, contém base no várias coisas, tem como se assim, uma atrás da outra. Aí pode mudar, contém para outras coisas? Não tem necessidade, mas pode sim, tá? Tudo bem? Obrigadão, valeu. Beleza. No nosso caso aqui, como a gente sempre diz, né, nosso objetivo é corrigir mais a formatação do Word, né? Aqui, o fato de vocês corrigirem ainda tem a ver com a formatação do Word, por exemplo. Nesse caso aqui, se for uma palavra que você não conhece, né, uma palavra muito complicada que o Word está dizendo que está errado, você pode vir aqui e clicar com o botão direito em cima dessa palavra, né, que está com esse risquinho vermelho,
e ele vai sugerir aqui o que pode ser correto, né? Às vezes, como por exemplo aqui em inglês, ele vai sugerir, ou não vai sugerir nada, ou ele vai, mas vai ficar aqui esse risquinho vermelho. Então, você pode ignorar e deixar desse jeito, mas em algumas palavras você pode vir aqui e ver, será que eu escrevi errado? Aí clica com o botão direito, aqui ó, principais. É só você clicar aqui e ele corrige para você. Então, essa questão de a gente colocar algumas palavras erradas para vocês corrigirem também tem a ver com a formatação aí do Word. Sobre a tabela, alguns alunos perguntaram sobre o comprimento da tabela, tá? Nesse caso aqui, por exemplo, as tabelas, eu vou pular aqui um parágrafo novo e vou inserir uma tabela aqui. Bom, para inserir a tabela, né? Menu inserir, opção aqui tabela, aí você escolhe aqui quantas linhas você quer, se tiver, né? Dentro dessas possibilidades, você pode escolher aqui direto. Vou querer aqui uma tabela desse tamanho. Essa tabela aqui, ela geralmente fica ajustada ao tamanho da fonte, tá? Que tá como padrão aqui, se eu vier aqui em página inicial, eu vou ver que tá calibre 12. Se eu quiser que ela fique um pouquinho menor, uma das formas de fazer isso, né? Que as linhas dessa tabela fiquem menor, é diminuir aqui o tamanho da fonte, tá? Porque ela precisa se ajustar a esse tamanho. Então não adianta eu querer uma linha pequena e deixar lá a fonte enorme, né? Então, se você quer uma linha bem pequenininha, você pode deixar aqui o tamanho da fonte, por exemplo, 10. Se você quer, por exemplo, aumentar, ao invés de deixar menor, você pode vir aqui e clicar nessa linha aqui para deixar, por exemplo, a primeira linha, né, maior para ser uma linha de cabeçalho. E aí você pode selecionar aqui e deixar o alinhamento aqui. Peraí, não estou enxergando. Aqui em Design. Pode selecionar, vir aqui, Propriedades da tabela. E aí tem diversos alinhamentos, ó. Tem alinhamento aqui de como você quer que ela fique na tabela, né, à disposição do texto. Se você quer que o texto fique no meio da tabela ou inferior, por exemplo, se eu deixar aqui inferior, e aí eu escrevo aqui o texto, ele vai ficar na parte de baixo dessa tabela. Agora, se eu quero que essa linha fique grande, né, bem autona, e o texto fique ainda no meio, eu posso fazer com que e de novo lá em propriedade da tabela deixar centralizado. Aí vai ficar no meio da tabela. Mas o jeito mais comum de você deixar aqui a linha ajustada, né, ao tamanho da sua tabela é mexer na fonte. Teve alguns casos de alunos que deixaram a fonte muito grande e aí não conseguiam diminuir a tabela, né? Por exemplo, ficavam com essa fonte aqui grandona, enorme, e a tabela não consegue se ajustar porque, né, a fonte está gigantesca. Então, só dando essa dica aí, uma das formas de você deixar a tabela ajustada é você deixar a fonte também que está dentro dela ajustada. Também tem a opção de você inserir imagens aqui dentro das tabelas, é a mesma coisa, tá? Se a imagem for muito grande, a coluna e a linha vai ficar grande. Sobre algumas correções que mandaram para a gente, alguns alunos já mandaram as correções, tá? A gente não deu uma olhada ainda, a gente vai dar uma olhada mais para frente. E alguns alunos estão usando aí o aplicativo Moodle Desktop, né, que a gente ainda não conhece muito bem, mas a gente viu que em algumas situações ele não está atualizando o envio de arquivos, tá? Então, por exemplo, você manda o arquivo no seu programa lá no Moodle Desktop e ele não atualiza para a gente não consegue ver que você mandou uma correção. Então, fiquem atentos a isso. Se vocês verem que apareceu lá algum erro de sincronização, deem uma olhada, entre pelo navegador, né, no Moodle, e aí deem uma olhada lá se o arquivo está aparecendo lá pelo navegador, né, no Google Chrome ou no Firefox, ou mesmo no Internet Explorer, né, que agora é o Edge.
dá uma olhadinha lá no Moodle se tá aparecendo o arquivo também. Se não estiver aparecendo lá, a gente não vai conseguir enxergar e não vai conseguir corrigir, tá? Então deem uma olhada nisso. Nesse caso aqui que eu estou dizendo é do Moodle para computador, né? O Moodle Desktop, que é um aplicativo que a gente até então desconhecia, né? Uma novidade aí. Eu vi que vocês estão baixando, mas quanto ao Moodle do celular, eu não sei se tem esse problema. Acredito que não. Mas dá uma olhadinha no Moodle do desktop se isso está acontecendo no computador de vocês, se vocês estão usando. A gente vai baixar e vamos dar uma olhadinha nesse programa também para ver se tem algum problema. O Moodle para desktop para Windows, né? Pelo que eu vi no site oficial do Moodle, ele vai parar de ser desenvolvido agora em maio de 2021. Então, quando ele para com o suporte, é interessante também que a gente pare de utilizá-lo, porque não vão ser feitas atualizações. Então, atualiza o Moodle do web, o Moodle para desktop não é atualizado. O para celular, nós tivemos no ano passado, no começo do ano passado, alguns problemas de algumas outras disciplinas, tá? Que os professores utilizam o H5P, que é uma ferramenta do Moodle para colocar animações, tá? E no Moodle, no aplicativo do Moodle para celular, não apareciam essas animações, e no Moodle do navegador apareciam, tá? No nosso caso, a gente não usa essas animações, então não teria problema, tá? Mas o Moodle para desktop a gente não conhecia também. Como já está começando a dar algum tipo de problema nessas atualizações de arquivos, aconselho então, pus no chat aqui, vocês entrarem no Moodle sempre pelo navegador, tá? Na verdade, Deem preferência a usar pelo navegador. Se a gente parar para pensar, a única vantagem que pode ter o Moodle para computador é quando a sua internet é muito ruim, né? Daí ele já baixa os conteúdos, já deixa salvo lá para você e você consegue acessar mesmo sem conexão com a internet, né? Ou você posta suas atividades e aí em algum momento, quando conectar a internet, ele sobe para o servidor, né? Mas se a sua internet não tem problema de conexão, eu acho que não é muita vantagem você usar esse programa. Pelo navegador você vai conseguir ter mais certeza de que os seus arquivos estão sendo enviados e também de que todas as funcionalidades lá que os professores estão colocando nas páginas vai funcionar direitinho. O pessoal, acho que, se não me engano, a galera de física, biologia, muitas vezes eles colocam umas animações para mostrar as fórmulas e tal, e isso aí não aparece no app do Moodle, né? E acaba dando problema, tá? Bom, mas no nosso caso, a nossa disciplina não daria problema. Bom, tranquilo das tabelas então? O professor Danilo mostrou aí o lance das alturas, tal, sossegado, né, galera? Ó, parabéns aí pela frequência. Temos 34 alunos participando da aula em semana B, tá muito bom, né? Parabéns pelas entregas também, semana B, e mais da metade da turma já enviou também. Tá muito legal. Eu acho que esse ano o log tá batendo Edif, né, professor? Tá. Batendo Não é sempre Edif. que isso acontece, mas esse Na ano maioria dos anos é Edif que é mais aplicado, os alunos Edif são mais aplicados. Esse ano o log tá batendo, parabéns pra galera aí. Bom, vamos para as dúvidas, pessoal? Dúvidas com relação aos exercícios, com relação à matéria? Bom, eu comecei a fazer o exercício agora, então por enquanto eu não tô com nenhuma dúvida. Beleza, Sara. Sara, se tiver dúvidas aí no desenvolvimento, ainda tem a aula da sexta-feira que vem, antes da entrega. Então, galera, isso serve para todo mundo. Quem tá com dúvida e tem uma semana ainda, nós vamos ter mais uma aula para sexta-feira que vem. Então, ao invés de entregar e ficar com a dúvida, na sexta-feira que vem, espera para entregar. Na sexta-feira que vem, tira essa dúvida, vê se precisa mexer no documento e envia na sexta-feira mesmo, tal. Tá legal? Quem mais? Beleza. Mais dúvidas? Por enquanto eu também não tenho dúvida. Tranquilo, Rebeca? Legal. Eu também tô sem dúvida, porque eu acabei, tô começando a fazer agora, eu só enviei um até agora. Tranquilo, Flávia. Começar pelo começo, né? Faz o primeiro e manda. Tranquilo, se tiverem dúvidas aí, temos aula ainda semana que vem. E o resto do pessoal? Eu tô tranquilo também, as dúvidas que eu tive eu tirei semana passada. Miguel já tirou. A Luana tirou também já as dúvidas. Ana Laura pôs aqui no chat que tá sem dúvidas.
E o Gui? Dúvidas, Gui? Eu gostei dessa foto do Gui. Hoje não tem Lula, não tem Bolsonaro, né? Não tem Danilo. É o pessoal de DIF que faz isso. Ah, é a galera da Edif. É. A gente também fez uma Já vez. fizemos, não, que eu Ah, não é coloquei verdade. foto, mas já fizeram uma vez. É. Bom, então, se não temos dúvidas, Ana Clara podemos sem encerrar. dúvidas, o Gui tá sem dúvidas, ele pôs no chat lá. Beleza, bom, se tiver sem dúvidas então a gente pode finalizar, né, professor? Sim. E aproveitem esse restinho de horário que vocês têm da nossa aula, que serão 2 aulas hoje, né? 50 mais 50 minutos, 100 minutos, quase 2 horas aí para vocês desenvolverem. Então aproveitem esse restinho de horário para assistir as videoaulas que não assistiu ainda, dar uma lida na apostila e desenvolver as 3 atividades. Beleza, galera? Tá? E aí, para finalizar, tem que abrir o microfone e mandar um salve pra galera, um bom fim de semana pra todo mundo aí, como é que é? Valeu, pessoal. Bom final de semana. Até semana que vem. Tchau, Tchau, senhor. Bom final de professor. semana. Semana. Tchau, professores. Bom final de semana. Tchau, gente. Tchau, professor. Até a próxima aula. Tchau, tchau, galera. Até sexta. Finalizar a gravação.